E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar a vocês como é que se faz uma pintura numa camiseta. É bem legal ainda para o final de ano, para você aproveitar uma situação aí que você queira usar um modelo mais de acordo com o que você goste, sem gastar muito. Então eu vou precisar, óbvio, de uma camiseta, que eu peguei uma camiseta mais velhinha só para dar exemplo para vocês, tinta de tecido, pincel, que depois eu vou falar os números, lápis comum mesmo, tá? Aqui de grafite, uma caneta esferográfica, aqui tá marcador permanente, que é uma tinta em forma de caneta, tá? Uma tinta de tecido. Tesoura, esse durex bem largo aqui, um paninho e um copo com água e o pregador que é opcional. Então, o que eu fiz aqui? Escolhi o desenho que eu quero fazer na minha camiseta. Aqui eu escolhi o símbolo do ON. Eu não preciso nem dizer o que é, né? Mas se você tiver interesse, você vai fazer uma pesquisa. Mas ele é um símbolo místico que tem a ver com meditação e, né, o estado de quando se busca interiorização. Daí o que eu fiz? Ampliei o desenho aqui, tá? Fiz apenas uma cruzinha aqui no meio, mas para tomar referência. Mas se você quiser um desenho mais perfeito ou tiver muita dificuldade, você imprime. Peguei aqui esse saquinho plástico também, que vai facilitar para você passar na hora de passar o desenho para a camisa. O que eu fiz aqui atrás? Como eu não tinha carbono, essa técnica aqui eu acho que muita gente conhece. Você pega aí o lápis e você vai riscando bem em cima do desenho. Tá vendo que o desenho está aparecendo aqui em transparente, ó? O que eu fiz? Fui riscando em todas as direções. Na horizontal, seguindo o desenho, e na vertical, tá vendo? E daí ele se transforma num carbono. E no tecido também funciona. Aí o que você faz? Você vai localizar certinho o meio da camisa, colocar o desenho em cima, o plástico, e usar a tinta esferográfica. Por que você vai fazer isso? Para não estragar o papel, para não rasgar o papel. Porque aqui a caneta em cima do plastiquinho não tem problema. E o desenho vai sair assim como saiu aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá bem fraquinho, mas é possível a gente enxergar. Agora eu vou falar como é que a gente faz para achar o meio da camiseta. É o seguinte, você pega aqui embaixo aqui do braço, dos dois lados, e vai colocando até a parte de baixo. Se você começar de baixo para cima, ela fica torta. Aí como é que você faz aqui? Coloca ponta com ponta. E aqui, ó, ponta com ponta, tá vendo? Então a gente achou o meio. Aí o que eu faço? Pego a caneta, faço até na etiqueta aqui, ó. Tá vendo? Você vai marcar o meio aqui, que você vai saber que tá aqui, ó, nessa direção. Aí lá na parte de baixo, isso, pessoal, é improviso, tá? Se você tiver aí um berço de silkscreen ou um papelão bem largo, do tamanho da camisa, fica mais fácil, tá? Então a gente marcou o meio aqui e aqui. Posso abrir de novo, aí eu vou vestir nessa embalagem aqui, que eu vou mostrar aqui. Não dá pra ver. Aqui, ó. Que eu encapei ela toda aqui, ó, com o durecão, tá vendo? Pra gente permeabilizar esse papelão aqui. Aqui eu tô usando uma caixa de computador, mas você pode usar outro tipo de papelão, um isopor, entendeu? Mas pra gente ter uma base aqui retinha. Se você quiser também, eu prendi aqui atrás, ó, com fita, tá vendo? Eu vou mostrar aqui a parte de baixo, que falta eu terminar. Só tem um pedacinho de durex aqui. Nem vai dar certo, mas não vai precisar tanto também. Aqui, tá vendo? Você vai prendendo, depois que a gente achou o meio. E coloca aqui, ó. Coloca o maior, é que o meu acabou. Então aqui, a gente já colocou a camiseta aqui.
Aí sim, vem com o desenho, passa por aqui deixando essa marquinha. Agora a gente vai começar a pintar. Aí o que eu fiz? Peguei a caneta de contorno e já passei aqui na parte que eu quero vir com a tinta, entendeu? Ó, tá vendo? Essa caneta aqui, ela é grossa, ó. Deixa eu ver se tem uma numeração aqui. Ela até tem uma ponta dupla, ó, tá vendo? O outro lado é até mais fininho, mas seria interessante uma média que tivesse, entendeu? Vamos fazer com a parte fininha agora, ó, pra gente ver. Aqui eu fiz com a parte grossa, tá vendo que borra um pouquinho? Porque a fibra puxa muita tinta. Agora eu vou fazer com a parte fina. Para que isso? Para você já delimitar o espaço que você quer pintar e não ter dificuldade em passar o pincel. Ó, tá vendo como ficou legal? Outra dica, pessoal. Aí com o tempo a gente vai conseguindo. Tenta não parar a caneta. Quanto mais você parar a caneta, mais marca de emenda vai ficar. Ó, tá vendo? Não adianta, aqui 3 vezes eu parei. Então tem que ter um cuidado bem grande para não dar muita diferença. Agora, se a pessoa dominar o desenho, que não é o meu caso, desenhe direto na camiseta. Aqui não estou entendendo direito o que é, mas como eu já vi o desenho, fica mais fácil. Peraí, deixa eu... Ah não, tá ali. Tá vendo como é fácil? Você pode até fazer um desenho com essa caneta aqui. Só que é claro que vai sair com muito mais facilidade, né? Aqui não era isso. Cadê o desenho? Pera aí. Aí fizemos o nosso desenho. Agora vamos trabalhar com a tinta. Pega a tinta, faz isso aqui, ó, o vidro para baixo, a ponta do vidro para baixo. Eu coloco um plástico aqui, porque eu sou desastrado. E se você derrubar tinta na camisa, não vai ter como consertar, porque a não ser que você na hora vá e lave, mas aí você vai estragar toda a pintura. Aqui eu estou usando o pincel número 2, é um pincel mais durinho, diferente do pincel que você usa para pintar a tela. Esse aqui até eu uso para pintar a tela, mas é legal o pincel amarelo. Esse aqui é o pincel de número 2, bem pequenininho, tá vendo? Mas é legal para trabalhar aqui quando você quer precisão, entendeu? Não adianta usar um pincel maior assim, ó, tá vendo? Esse aqui é muito molinho, ó, não é interessante para pintar tecido, a não ser que seja um desenho muito grande. E os outros eu falo deles depois. Então é isso aqui, ó, vou preenchendo todo o espaço. Sempre eu já tento delimitar aqui no contorno que eu fiz. Depois também, se for preciso ficar um pouquinho borrado, aqui eu já pintei, vocês acham que estão observando aí que uma parte ou outra está um pouquinho borrado. Mas você depois tenta arrumar com o pincelzinho de contorno
que é esse pincel aqui, ó, número 0. Tem o 0, 0, 0, tá? Ele não fica com a ponta muito... Ele tá até com um pouco de tinta aqui. Aí o que eu faço? Eu já falei disso aqui em outro vídeo. Coloco assim, né, na água e ponho o pregador aqui, ó. Daí a ponta do pincel não fica encostando no fundo do copo e não estraga o pincel. Principalmente com esse 0, que rapidinho ele entorta. Então, ó, eu vou pintando aqui. Tá vendo que não tem muito segredo, não exige muita habilidade. E aí é legal pra gente fazer o desenho que a gente quiser, da cor que você gostar, tá vendo? Essa tinta é baratinha também. E não precisa de muito detalhe. Aí quando tiver um espacinho assim, ó, bem fininho, eu venho com o pincel 0. Não insisto com esse aqui, porque se eu fizer isso aqui, vai engrossar ali e já estraga o desenho. Então é isso, pessoal. Eu vou pintando aqui e assim que eu finalizar eu já mostro pra vocês, ok? Terminei de pintar então. Aí agora, só mais uma coisa que eu quero falar. Aqui para você evitar que as beiradinhas fiquem tremidas ou alguma coisa assim, principalmente quando a gente vai molhando com a tinta, você, se tiver um alfinete, estica bem aqui e você pode prender no alfinete aqui. Só que você vai perder o isopor ao longo do tempo, principalmente esse aqui se for oco. Se for umas 2 placas de isopor juntas assim, dura um pouco mais. Ou se for o isopor, melhor ainda, tá? Outra coisa, eu pintei uma outra camiseta, eu fiz até com um Minion, o personagemzinho do desenho, eu vou colocar a foto aí para vocês verem, e foi mais fácil, porque era um tecido mais grosso, esse aqui é mais fininho, então a fibrazinha dele é mais chata, tá? Então é isso, pessoal, eu vou mostrar como é que fica a camisa no corpo. Mas assim, outra coisa que eu quero dizer também, tá vendo essa sujeirinha aqui de tinta que ficou? Que na hora de passar o plástico para lá ou para cá, você lavando sai, tá? Aí você faz o remate de dentro para fora, aqui no caso, né? Com a canetinha de contorno, como eu já falei da outra vez. E observa se não ficou nenhuma falha. Aqui eu já vou tirar então, já está quase seco, já dá para fazer isso. Aí você vê o resultado, tá vendo? Olha como ficou legal. Pegou uma parte bem legal aqui da frente da camisa e não ficou tão exagerado também. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não forem inscritos ainda no canal, se inscrevam, compartilhem e curtam. Beleza? Então, valeu!